Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 1º de agosto, começo de semana, começo de mês. A gente começa essa edição falando sobre a expectativa do mercado para uma semana agitada. Todo mundo de olho na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a taxa de juros aqui no Brasil. A previsão é de que o Banco Central eleve em 0,5 ponto percentual e a Selic chegue a 13,75% ao ano. A decisão vem numa semana depois do Banco Central americano elevar mais uma vez a sua taxa de juros. E o presidente do Fed, Jerome Powell, dar sinais de que talvez não precise ser tão duro assim no aperto monetário por lá. E o que isso quer dizer? Poderia sinalizar que aqui no Brasil o ciclo de aperto monetário não vá muito além do que esses 13,75%. E essa seja a última elevação dos juros por aqui. Porque mesmo num cenário turbulento, os dados divulgados no Brasil nas últimas semanas mostram que estão melhores do que o esperado. A gente lembra, foram divulgados dados do desemprego, dados de inflação, dados de dívida do Brasil, e esses dados compilados num cenário doméstico mostram isso, que o Brasil está um pouco melhor do que o consenso que estamos vendo lá fora, onde as coisas ainda estão bastante pressionadas. A Isabela está cá, que ela está aqui comigo no Morning News, tem mais informações sobre expectativa do mercado. Muito bom dia, Isa. Ótima segunda-feira para você, ótimo mês de agosto que estamos começando. Bom dia, Felipe. Ótimo mês para você também. Bom dia a todos. Bom, isso mesmo, né? O mercado, então, sempre traz aí suas projeções por meio do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E o relatório nesta segunda-feira mostra, então, que o mercado espera uma Selic de 13,75% ao ano. O indicador ficou estável desde a última semana. Já a inflação teve mais uma revisão para baixo. No ano que vem, o mercado projeta a Selic a 11%. O IPCA está projetado para 7,15% em 2022. Na última semana estava a 7,3%. Em 2023, a inflação elevou um pouco, saiu de 5,3% para 5,33%. O PIB também teve mais uma revisão para cima, agora o crescimento da economia está em 1,97%. Para o ano que vem, a revisão foi para baixo, de 0,49% para 0,4%. E o dólar segue em R$ 5,20 agora em 2022. E alguns bancos já estão revendo as projeções de crescimento do PIB no Brasil. O Bradesco elevou para 2,3% o crescimento da economia. Já o BNP Paribas subiu para 2,5%. Os relatórios das duas instituições apontam que a mudança reflete surpresas positivas para a atividade doméstica, mercado de trabalho e mais estímulos fiscais. Para o Bradesco, as medidas aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional, como o incremento do Auxílio Brasil e subsídios tributários, devem sustentar uma variação ainda positiva no terceiro trimestre, adiando um pouco a desaceleração que era esperada. Já para o BNP Paribas, o cenário doméstico é otimista, mas ainda é necessário ficar de olho em todas as perspectivas mundiais. Isso porque, enquanto o crescimento global e alta dos preços das commodities beneficiaram a economia brasileira agora em 2022, esses dois fatores ainda podem fornecer menos ajuda nesse futuro da economia brasileira. A B3 divulgou hoje a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro. 3 novas empresas entraram no índice. É isso aí, Zé. Deu um probleminha no seu microfone, mas é justamente isso. A B3 ela anunciou, né, a nova carteira, né, do Ibovespa entre setembro e dezembro. Então, como a Isa tinha falado, 3 novas empresas entraram no índice: Arezzo, Raízen e São Martinho.
Já a JHSF deixou o índice. As ações com maior peso no Ibovespa seguem sendo o Vale, com mais de 15% de participação. Também as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras, que juntas somam ali 12,13%, além dos bancos Itaú, que tem 5,77%, e Bradesco, com 4,57%. Bom, a gente também fica de olho em como o mercado vai reagir nesse comecinho do mês, dia 1º de agosto, depois de julho ter sido o melhor mês para a Bolsa desde abril. A gente lembra que no comecinho do ano a Bolsa sofreu ali grande impacto, né, daquele rally de commodities, Brasil sendo chamado até do head do mundo, onde as economias mundiais estavam sofrendo bastante, onde até mesmo as bolsas mundiais estavam sofrendo bastante. E o Brasil teve, né, uma aceleração dos seus resultados, muita gente procurando o Brasil, e até março ali, até abril, o Brasil tendo um crescimento na Bolsa, chegando ali até a casa dos 120 mil pontos. Aí depois foi arrefecendo, caindo, né, um mês de maio bastante pesado aqui para o Brasil. E aí agora, julho, chegando aí numa valorização de 4,69% depois de ter caído 11% no mês de junho. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver qual foi o desempenho do Ibovespa. A gente traz aqui no Profit da Nelogica. Eu fiz esse recorte, né, mensal. Agora em 2022, a gente percebe aqui que janeiro, fevereiro, março, a gente teve um crescimento bastante importante, chegando até aqui a casa dos 120 mil pontos. De lá para cá, a gente vê abril uma queda de 10%, maio uma elevação de 3,22%, aí aqui junho uma queda de 11,5%. E agora, o mês de julho, 4,69% de crescimento, né, num mês otimista para os ativos aqui do Brasil. Embora a gente ainda esteja um pouco aquém do desempenho lá do comecinho do ano, né, quando a Bolsa subiu quase 7%, começando ali aos 104 mil pontos, onde nós terminamos o ano de 2021 nos 104 mil pontos. Estamos quase chegando, né? Fechou em 103.164 pontos o mês de julho. Então, a gente fica, né, nessa expectativa, os investidores de olho aqui, como que pode ser essa movimentação do mercado agora no mês de agosto. Será que teremos um mês de continuidade desse otimismo, de continuidade desses números melhores, né, aqui no Ibovespa? Então veremos, né? Essa aqui é a projeção mensal. E aí a gente vê, né, olhando para as empresas, o desempenho das empresas nesse mês de julho, tá? A empresa que mais cresceu no mês de julho foi Via, subindo 25%. Embora o cenário do varejo ainda esteja bastante desafiador, né, com elevação de taxa de juros, com mais pessoas ali tendo dificuldades, né, queda no poder de compra, Via ainda foi uma das que mais, foi aliás a que mais subiu nesse contexto do mês de julho. Claro que tem auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial não, Auxílio Brasil sendo colocado ali, sendo pago, também a redução no desemprego, a gente viu os dados de CAGED, a gente viu os dados de PNAD, trazendo um desemprego menor, mas mesmo assim o cenário interno aqui ainda é um pouco desafiador. Mas Via foi a empresa que mais subiu nesse mês de julho. Seguida aqui, olha só, Petrobras, né? As duas ações, as ações preferenciais e as ações ordinárias, subindo cerca de 22, 21% aqui. Petrobras nesse rally, né, de alta de preço de combustíveis, também os grandes números anunciados pela Petrobras, os investidores de olho ali, tanto no lucro que a empresa trouxe, quanto a melhora da gestão, a melhora do operacional, desinvestimentos na gestão, né, dos últimos presidentes da Petrobras. E também, obviamente, na última semana a gente viu que Petrobras teve um desempenho bastante importante, justamente aí por conta do anúncio de pagamento de dividendos. Só na sexta-feira foram mais de 6% de alta nessa empresa, né, na Petrobras, tanto nas ações ordinárias quanto nas ações preferenciais. E aí a gente vê
que várias empresas, até mesmo do consumo doméstico, né, como Ambev, que subiu 11,42%, a gente vê empresas do setor aqui de tecnologia, Positivo, Localweb, subindo na casa dos 20%, Cielo também subindo na casa dos 20% ao longo aqui desse mês de julho. Então a gente vê que, né, as empresas estão tentando ter um desempenho melhor depois de vários meses de contração, meses de volatilidade. A gente consegue ver que agora consegue ter um crescimento. Já nessa parte aqui, onde a gente vê as empresas que mais caíram, nós vimos Qualicorp, né? Qualicorp caindo 11,66% agora no mês de julho, seguido de Bradespar, CSN Mineração e também a Vale, as empresas ligadas à mineração e siderurgia, com bastante queda nesse mês de julho, principalmente aí pelo fato do preço do minério de ferro estar bastante pressionado. A gente sempre lembra, né, a questão da China, a demanda da China pelo minério de ferro é quem traz ali, né, a base para a precificação dos ativos, principalmente porque a China é um dos maiores, se não o maior consumidor de minério de ferro do mundo, né? Seja para housing, né? As construções, a expansão do crescimento de construção na China, também para a produção, né? O minério de ferro utilizado ali no aço, utilizado nas indústrias, utilizado ali na produção fabril, que a China é muito forte, né? E praticamente a produção do mundo todo passa ali pela China. Então, quando a China coloca a sua população em lockdown, quando a China coloca restrição em cima da sua população e aí reduz a atividade fabril no país, isso acaba impactando bastante nas empresas de mineração e siderurgia, e é o que a gente vê aqui, né? A Vale caindo 8,89% agora nesse mês de julho, CSN Mineração 9,33%, Companhia Siderúrgica Nacional caindo 4,73%. E aí a gente também não pode deixar de falar das empresas ligadas à aviação. Gol caiu 7,83% e Azul caiu 5,25%, também por conta de restrições, mas, claro, obviamente, por conta do aumento, né, no querosene de aviação, e acaba trazendo bastante incerteza, né? Alta no preço do petróleo, alta no preço do querosene, também a situação econômica mundial, né? Inflação, taxa de juros sempre em alta, isso traz um arrefecimento, traz uma certa cautela nas pessoas quando a questão é viajar, né? As passagens aéreas subiram bastante. Quando a gente abre os dados ali de inflação, a gente vê que passagem aérea, a linha da passagem aérea foi bastante pressionada nesses números de inflação, passagens aéreas subindo mais de 20% ao longo dos últimos meses, e isso, claro, impacta no operacional das empresas e também na cautela dos investidores que se desfazem da posição e fazem com que as ações das empresas caiam nesse mês. Então a gente vê um mês de julho bastante pressionado para essas empresas também ligadas ao setor de aviação. Então, esse é o panorama do mês de julho, as empresas que mais subiram, as empresas que mais caíram, um julho otimista, assim, 4,69% de alta no índice, e a gente vê, né, que empresas subiram muito, várias empresas subiram muito além do que o próprio índice, várias empresas tiveram um desempenho muito importante. Só para não deixar aqui também, né, que a gente fala da própria Via, né, a Via que subiu 25% no mês passado, mas deixa eu ver aqui está no gráfico de um dia, eu vou colocar o gráfico mensal só para a gente ver aqui que a Via ela subiu 25% no último mês. Porém, né, se a gente for olhar aqui, 25%. Olha só a queda, né, desde o ano aqui de 2020, a queda da Via já soma ali quase 90%. É uma alta importante nesse mês? Sim, é uma alta importante. Porém, no mês anterior, a ação já tinha caído 38% e vem num movimento de queda aqui bastante importante, bastante relevante. Então, né, só para a gente trazer aqui as perspectivas para vocês que estão nos assistindo. Isa. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente fala que
do governo federal, que anunciou a redução de 35% no IPI cobrado sobre produtos que são fabricados fora ali da Zona Franca de Manaus. O corte no imposto deve ter efeito sobre cerca de 4 mil produtos. A indústria de Manaus disse que alguns pontos podem trazer prejuízo ali para os produtores locais. Já o Ministério da Economia diz que a medida preserva a competitividade na Zona Franca, além de trazer reflexos positivos no produto interno bruto do país com a redução do custo Brasil e maior segurança jurídica. O governo, no entanto, ainda não detalhou os impactos que esta renúncia fiscal pode trazer para os cofres ali. Algumas pessoas, inclusive alguns políticos, já haviam entrado em ação contra essa redução, porém, então, o governo já faz esse anúncio que realmente esse IPI na Zona Franca de Manaus vai acontecer. Isso aí. Os estados de São Paulo e também do Piauí conseguiram uma liminar para compensação das perdas do ICMS com a redução das alíquotas sobre combustíveis, energia elétrica e comunicação. Essa decisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. O STF garantiu que os estados não paguem as dívidas com a União para compensar justamente as perdas com a arrecadação. Maranhão e Alagoas já tinham conseguido liminar e essas decisões aí podem se estender para os demais estados que também devem entrar com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. O Concefaz, que reúne ali as secretarias de Fazenda dos estados, afirma que esse decreto de redução do ICMS comprometeu estruturalmente o equilíbrio financeiro dos estados. O Ministério da Economia diz que é necessária fazer uma reorganização, até mesmo para baixar o preço dos combustíveis, para baixar, como nós vimos que baixou o preço dos combustíveis em vários estados, porém muitos estados tinham alíquota de 25%, 30%, 23% e agora são limitados a 17%, 18%. Essa diferença entre a alíquota definida pelo governo federal e a alíquota definida pelos estados, essa diferença é que os estados entraram na justiça para que não pagasse, para que houvesse uma compensação. E aí o Supremo Tribunal Federal deu liminar falando que o governo federal não pode fazer esse tipo de intervenção na arrecadação dos estados e é por isso que os estados não estão mais obrigados a pagar essas dívidas com a União no valor, obviamente, da diferença. Além disso, os estados também podem deixar de pagar dívidas com outros credores, desde que a União seja o fiador, né? A União seja a fiadora dessa dívida. Então, os estados tendo ali esse tipo de benefício ratificado ali pelo Supremo Tribunal Federal para compensar essa diferença do ICMS. Inclusive, né, além do Maranhão, então já foi confirmado que o estado do Piauí deve, então, não pagar suas dívidas, autorizado justamente pelo ministro Alexandre de Moraes, né, o pagamento de parcelas da dívida ali do Piauí, que estavam para vencer ali com a União, foi autorizada a não serem pagas por Alexandre de Moraes. E São Paulo também teve a autorização ali de compensar a queda nessa arrecadação do ICMS. São Paulo que perde bastante aí com essa redução do ICMS, que incide sobre os combustíveis, energia elétrica e comunicações. Então, além desse pedido no STF, já tem a confirmação de que o estado do Piauí, então, não precisará pagar essas parcelas e São Paulo também vai ter a compensação aí dessa queda de arrecadação do ICMS. Bom, agora a gente vai aos destaques internacionais com a divulgação de PMIs pelo mundo, porque na Europa o PMI industrial na zona do euro caiu hoje, né? O resultado saiu nessa manhã e caiu de 42,1 para 49,8 pontos em julho. O menor patamar em 25 meses. O resultado mostra aí uma contração, então, da atividade industrial do bloco. Na Alemanha, o resultado veio com queda de 49,8 em julho, menor nível em 25 meses. O resultado indica aí contração da atividade manufatureira. Já no Reino Unido, o PMI industrial caiu a 52,1 pontos em julho, menor nível em 25 meses. Agora, indo lá para a China, o PMI industrial caiu de 51,7 para 50,4 pontos em julho,
mostrando então ritmo mais fraco na atividade manufatureira também lá do país asiático. Pois é, e falando em China, né, tem toda aquela questão entre China e Estados Unidos, porque a presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reuniu hoje com o primeiro-ministro de Singapura e também com o presidente do país para a primeira rodada da sua turnê pela Ásia, em meio a essa intensa especulação de que ela pode arriscar a ira de Pequim visitando Taiwan. Ontem, o gabinete de Nancy Pelosi anunciou que iria liderar uma delegação do Congresso à região que incluiria visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Só que não fez nenhum tipo de menção a Taiwan. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Singapura, Pelosi deve se reunir com o capítulo de Singapura da Câmara de Comércio Americana na tarde de hoje. A China vê as visitas de autoridades americanas a Taiwan como um sinal para o campo pró-independência na ilha. Washington não tem laços diplomáticos oficiais com Taiwan, mas é obrigado por lei a fornecer à ilha os meios para se defender. Lembrando que na semana passada o presidente chinês Xi Jinping alertou Joe Biden que Washington deveria respeitar o princípio de uma só China. E quem brinca com fogo pode se queimar. Hoje cedo, inclusive, algumas fontes, alguns repórteres da ilha de Taiwan disseram que sim, está programada uma visita de Nancy Pelosi para esta terça-feira à tarde, porém não consta na agenda oficial da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ao país. Mas as fontes do governo de Taiwan disseram que isso é possível e que Nancy Pelosi deve visitar a ilha nessa terça-feira. Bom, e ainda falando sobre a China, o governo chinês realizou neste sábado exercícios militares na ilha de Pingtan, no estreito ali de Taiwan. A informação foi repassada por Pequim, que reivindica a autoridade ali sobre a ilha autônoma. O anúncio segue na escalada de tensões entre China e Estados Unidos, que defendem a paz em Taiwan. Pequim tem feito esforço ali para impedir a viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha ali de Taiwan. A democrata ainda não confirmou realmente se vai ao território asiático, apesar de já ter especulações ali da mídia americana de que realmente ela possa viajar ali até Taiwan, mas ainda a gente não tem a confirmação. A China, então, tem ameaçado tomar o controle de Taiwan à força e vem conduzindo, então, esses exercícios militares como uma ameaça constante ali perto do território da ilha. O presidente chinês Xi Jinping alega que o território sempre pertenceu à China continental e que o país busca unir toda a nação. Pequim tem alertado as forças ocidentais que não se intrometam no assunto. Por isso, essa possível viagem ali, visita de Pelosi, pode ser um risco para a diplomacia norte-americana e também para a população de Taiwan. Isso aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, porque após mais de 5 meses de guerra, o primeiro navio ucraniano de transporte de grãos deixou o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, na manhã de segunda-feira, 1º de agosto. A gente está vendo aí, inclusive, imagens do Ministério da Infraestrutura lá da Ucrânia que mostram esse navio, esse grande navio cheio de grãos. Segundo o Ministério, inclusive, essa embarcação está carregada com 26 mil toneladas de milho que foram plantados na Ucrânia. O ministro informou que o navio deixou Odessa pouco depois das 9h30 da manhã no horário local, vai passar por uma inspeção em Istambul, na Turquia, antes de chegar ao porto de Trípoli, lá no Líbano. O Razoni, que está sob bandeira de Serra Leoa, vai percorrer um corredor com segurança garantida pela Turquia e também pela Organização das Nações Unidas. A Ucrânia é o 4º maior exportador de milho do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil. O desbloqueio dos portos ucranianos é considerado essencial para garantir a segurança alimentar de todo o mundo. Segundo o ministro das Relações da Infraestrutura da Ucrânia, a reabertura dos portos
vai proporcionar pelo menos $1 bilhão para a economia do país. Outros 16 navios ainda aguardam a sua vez para deixar o porto de Odessa e ir em direção a outros portos para levar os grãos ucranianos. A gente lembra que essa questão dos grãos estava causando bastante tensão ali na economia ucraniana, até mesmo na última semana, depois de ser assinado esse tratado para o escoamento dos grãos. 24 horas depois de ser assinado esse tratado entre a Rússia, Ucrânia e a Turquia, a Rússia fez um bombardeio a um porto, inclusive o porto da própria Odessa, a cidade de Odessa, e aí a Ucrânia falando que a Rússia não estaria comprometida em deixar sair, escoar os grãos. Porém, a Rússia tinha afirmado que só tinha feito esse bombardeio porque neste porto estavam sendo feitos ali, tinham questões militares, tinham armamentos, tinham coisas relacionadas ao militar da Ucrânia. Então, depois de resolvido esse assunto, depois de ter equacionado essa situação, aí sim o primeiro navio com grãos, com milho da Ucrânia, saiu do porto de Odessa na manhã desta segunda-feira, como estamos vendo aí nas imagens, o navio seguindo sua rota, seguindo o seu caminho até Trípoli, lá no Líbano. Finalmente, então, aí uma luz no fim do túnel diante de toda essa tensão e esse risco, né, da segurança alimentar, já que a Ucrânia é uma grande exportadora aí de grãos. Bom, ainda falando do conflito no leste europeu, mas agora falando do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele assinou neste domingo uma nova doutrina naval que aponta os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, ali como as principais ameaças à Rússia. Esse documento de 55 páginas tem o objetivo de estabelecer os objetivos estratégicos ali da Marinha Russa, incluindo suas ambições como uma grande potência marítima para as regiões consideradas cruciais ao país. Entre elas estão o Ártico, o Mar Negro e também o Mar Báltico. A Rússia comemorou neste domingo o Dia da Marinha Russa, feriado ali celebrado anualmente, onde frotas navais realizaram vários desfiles, homenagearam seus marinheiros, e o presidente russo participou ali da celebração em São Petersburgo e também na ilha de Kronstadt. A região abriga uma das principais frotas russas, a frota ali do Mar Báltico, que opera neste mar. É isso aí, Isa. A gente segue aqui com o nosso Morning News e você que está acompanhando a nossa programação direto no YouTube, no nosso portal bmcnews.com.br e também no Profit da Nelogica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Já estão chegando ali 4.000 pessoas recebendo notícias direto pelo Telegram, seja no celular ou no seu computador também. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas aqui da BMC News. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou também você vai lá no Telegram, na busca, procura BMC News e faça sua inscrição aqui na nossa lista de transmissão. Lembrando, importante, é de graça esse cadastro e você fica muito bem informado com tudo que acontece ao longo do dia. 9h01, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Guga Almeida sobre a movimentação do mercado e as perspectivas, claro, para esse mês que está começando, o mês de agosto, 1º de agosto. Será que teremos um mês de subida na bolsa ou será que teremos um mês de correção depois de subir 4,69% em julho? A gente vai ver as projeções, as perspectivas do Guga Almeida daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas No nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Estamos de volta, 9h04 aqui no Morning News, os principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado ao longo do dia e, claro, fazer ótimos negócios nessa segunda-feira. Estou de olho aqui nos mercados internacionais, as bolsas da Europa estão operando mistas neste momento, o DAX na Alemanha sobe 0,56%, CAC na França cai 0,18% e FTSE no Reino Unido sobe 0,2%. Os futuros dos índices americanos seguem em queda nesta manhã de segunda-feira, com Dow Jones caindo 0,05%, praticamente na estabilidade. O S&P cai 0,19% e a Nasdaq cai 0,11%. O futuro do Brasil está subindo agora, nesse momento, 0,12%. É o que a gente registra agora, 9h05. Horário também que a gente chama o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, para falar aqui conosco nesta manhã de segunda-feira, comecinho de semana, comecinho de mês. Muito bom dia, Guga, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ilza. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Melhor agora com o mês começando. E olhando para trás, né, Guga, a gente viu o mês aí de julho com uma alta de 4,69% na Bolsa Brasileira, retomando aí um sentimento de otimismo acima dos 100 mil pontos, depois de alguns meses em queda, principalmente no mês anterior, que caiu cerca de 10% ali a Bolsa Brasileira. Foi um mês importante para o Brasil, né, 4,69%, e aí eu queria saber, né, os seus highlights aí, os principais pontos, né, que na sua opinião fizeram com que a Bolsa tivesse esse desempenho e se a gente pode ter um mês de agosto indo por esse mesmo caminho ou o mês de agosto pode ser um mês mais pé no freio. Bom,
Vamos sentir como é que vai estar o temperamento aí dos investidores, né? Será que o apetite deles é para tomar risco dentro desse cenário? Vamos ver como é que vai vir a ata do Fed, acho que como é que vai vir o discurso, a sequência do discurso, e principalmente como é que vai ser a próxima reunião do Fed. A gente está chegando meio que nos limites, né, das altas esperadas lá fora nos Estados Unidos. E dependendo de como vier esse limite, e como é que vier a resposta do mercado, eu acho que aí sim que vai vir o tom a ser esperado. Tá? Enquanto a gente está olhando simplesmente tabelinhas de Excel aqui, comparando múltiplos e puxando resultados passados, teve um estudo da XP ontem que estavam compartilhando, falando, né, quando a bolsa estava com PL em 6, a nossa bolsa estava com PL em 6, olhando estatisticamente, né, pelo menos numa janela de 2 anos era muito vantajoso. Vai puxar para uma janela de 10, né? Eu até mexi com alguns amigos, falei, olha, viu como quando tu tem uma grande vantagem no mercado, no máximo tu fica 2 anos posicionado, esse negócio de ficar 10 anos, 20 anos, começa, estatisticamente, está comprovado aqui, ó, nesse próprio relatório da XP, obviamente que o tom que eles estavam levando ali era outro, mas olha como tu não tem uma grande vantagem, né? Se tu compra bem, em 2 anos tu performa a mesma coisa que tu imagina que poderia performar em 6, 7, 8, 10 anos. Né? Então, o comprar bem é a única coisa que tu tem que fazer e não pode, então, comprar bolsa em alta e sim tem que comprar os momentos de baixa. E a gente está no momento de baixa. A gente está no momento assim, de baixa, a gente está no momento de correção. Acho que vou compartilhar aqui a minha tela para que também que a gente possa refletir junto sobre esse pensamento, que eu acredito que nós estamos em um momento de baixa. Tá? Quando a gente olha para o passado, em junho de 2021, nós tivemos ali a máxima histórica. A máxima histórica que foi na região dos 131 mil pontos do índice Bovespa. De lá para cá, a gente foi passando por meses de correção. Estou aqui num gráfico onde cada barrinha dessa aqui tem 1 mês de duração. Então depois a gente teve aqui um mês que caiu 3,94%, 4%, né, arredondando. Outro mês caiu 2,48%, mas o range de oscilação foi muito maior. Depois tivemos queda de 6,65%, 6,74%, 1,53%. Aí nós tivemos aqui um início de ano, estimulado por essa expectativa em relação à inflação que o mundo teria por uma questão de problemas de oferta, né, de commodity, principalmente as commodities ali produzidas na Ucrânia. Né? Então, muito medo em relação à questão de alimentação, de alimento, né? E aí eu acho que, por que eu estou puxando esse assunto, né? Porque acabamos de ter aqui um evento que é um marco, né? Primeiro navio saindo dos portos com os alimentos da Ucrânia. Né? Ou seja, é um tema que trazia muito medo, né? Mas que começa a ter um direcionamento para onde as coisas tendem a caminhar. Mais ou menos quando a gente estava lá com o tema das vacinas na época do Covid, né? A gente tinha muito medo de um cenário, obviamente que são áreas diferentes, mas que quando a gente vai olhar para essa ótica, né, do medo, a gente consegue perceber assim, um pouco de... chegamos ali, como a Isa estava falando, né, a luz no final do túnel, né? Conseguimos enxergar aqui uma luz no final do túnel, ou seja, as coisas tendem a partir de agora, naquele tom ali, melhorar. Né? Então tu não consegue mais hoje ter uma narrativa de inflação de alimentos continuando ou escalando por falta de alimento. Não, né? Porque lá na Ucrânia não estaria distribuindo alimento. Acho que essa narrativa não consegue ganhar mais força. Então, um ponto que vai fazer com que mude a percepção dos participantes, mude o comportamento dos mercados. Né? Depois disso, o mercado começa a perceber, né, a sequência em relação ao tema da guerra, né? E a gente começa a se aproximar do quê? Da elevação de juros nos Estados Unidos. E aí as bolsas começam a corrigir forte. Né? Começam a corrigir forte. E agora a gente está nesse momento, né? Pô, essa semana a gente tem decisão do Copom, né, aqui no Brasil. Vamos chegar nos 13,75. Ou seja, vamos ter aí mais uma alta de 0,5. E o que eu penso é o seguinte, será que acaba aqui? Né? Será que acaba com uma alta de 0,5? Ou teremos aí mais uma de 0,25, mais outra de 0,25, né? Ou mais 0... Qual vai ser a sequência? Né? Então, provavelmente, teremos uma sequência. E volta mais aquela questão, errou mais uma vez. Né? O final tá... Será que a próxima reunião é a última? Ou ainda vai ter mais uma? Né? Elevação.
E é o mesmo pensamento em relação lá fora. E isso vai trazer, sim, um cenário que vai machucar. Né? Vai trazer, sim, um cenário que vai incomodar. Outra coisa que me chama a atenção é a narrativa em relação à recessão. Está muito forte essa narrativa em relação ao tema recessão. E quando esse tema, quando se começa a falar sobre isso, né, o mercado vai estar apresentando números que não estão relacionados a essa narrativa. Não naquele momento. Só que vai mudando, né, a vontade dos participantes em tomar risco. Né? Então vai mudando a vontade dos participantes de tomarem risco. Então, lá na frente, o impacto que nós vamos ver, né, vai vir muito em relação a essa narrativa. Então, provavelmente a gente pode ter aí uma deterioração de cenário, uma redução dos lucros por parte das companhias, quem sabe no terceiro trimestre, né, quando a gente for olhar aqui o terceiro trimestre de 2022, e isso vai trazer, sim, uma resposta diferente no mercado. A gente também tem o problema que a gente está se aproximando agora das eleições, né? Toda a campanha eleitoral vai começar a ganhar mídia, cada vez mais a gente vai estar falando aqui sobre a campanha eleitoral, né? sobre as eleições, então é um ponto que vai estar presente aqui na nossa narrativa ao longo desse mês agora de agosto, né? E ficando mais forte em setembro, outubro. Então, isso vai fazer com que o mercado tire um pouco o pé do acelerador. Um ponto positivo que eu enxergo nesse momento é que, qual é o evento que poderia fazer com que tudo caísse muito forte, agora de curto prazo? Né? Não consigo enxergar assim, um grande evento. Eu consigo enxergar um mercado não querendo comprar, desestimulado para comprar. O mercado, quando subir nesses patamares de preço que nós estamos agora, ter alguns dias com vendas mais fortes. Eu acho que seria o que a gente poderia ver. Né? O grande evento para mim é a questão dos juros lá fora nos Estados Unidos. Né? Vira aí uma surpresa maior, porque mesmo que se tenha ali uma recessão técnica, né, parece que não se tem ali, se tem uma vontade de dizer que não está em recessão. Então, tu tem lá, tecnicamente está em recessão, por ter tido, né, 2 PIBs ali né, negativo, mas ao mesmo tempo tu tem ali uma narrativa dizendo não estamos em recessão, né, meio que contradizendo com os estudos. Né? Então, na hora que tem que de fato tomar uma decisão, a teoria deixa de existir, né? quando faz sentido para uma vontade, né, de um lado que tem poder. Aí, poxa, a teoria deixa de existir. Então é meio bagunçado, né? Fica meio bagunçado. Pô, se tu tem ali dois trimestres com queda, se essa é a medida que tu utiliza para poder definir se está em recessão ou não, e se tu tem esse número, então é esse número que está. O resto tudo é narrativo, o resto tudo é papo para tentar convencer o mercado a alguma coisa, ou ficar naquele processo de negação. É engraçado, porque é aquela história, né, do tipo, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Né? Então, é estranho, sabe? Eu fico assim meio que... Quando eu vou olhando, cada ano que passa, tu percebe que o mercado... né, nada sabe, as pessoas nada sabem, elas querem convencer uma grande massa a seguir a opinião que elas possuem, porque elas estão emitindo uma opinião para tirar um determinado proveito de uma determinada situação. Né? Nunca é para, de fato, compreender o que o mercado está fazendo ou não está fazendo em determinado momento. Tá? Então eu fico assim, o que pode vir pior? Para mim é a questão do juros nos Estados Unidos, para mim é o grande... né, assim, o grande ponto que vai dar o norte aí dos movimentos mais fortes do mercado. Né? Não consigo enxergar um grande motivo para a gente poder ter um arranque de preço, tipo, se manter acima dos 110 mil pontos do Ibovespa. Tá? Até compartilhar de novo aqui minha tela. Não consigo ver assim, um grande motivo para fazer com que a gente consiga ter um arranque para se manter aqui acima dos 110 mil pontos agora, nesse momento. Tá? E estou muito curioso como é que vai ser essa semana. Essa semana a gente tem cupom. E essa semana a gente tem, na sexta-feira, né, a gente fecha com payroll. E payroll vai ser o indicador dessa semana, né? É o indicador forte dessa semana e, quem sabe, vai ser o indicador que vai direcionar o movimento desse mês todo de agosto.
Agora, Guga, você falou dos juros aí dos Estados Unidos, mas vindo aqui para o Brasil, né? Muita gente tem falado que pode ser a última alta aí dos juros. Se permanecer nesse patamar mesmo, é bom para a Bolsa? Assim, o fato de ser a última alta, né, se for de fato a última alta, né, eu acredito que não vai ser a última alta, tomara que esteja errado, mas o fato de tu enxergar que parou, tu começa a falar, opa, eu já entendo onde é que está o fundo do poço, pior não vai ficar, né, em relação a juros. Quem está tomando posição em juros, né, imaginando que poderia continuar tendo um benefício no fato do aumento, né, vai começar a dizer, opa, aqui eu não tenho mais como, né, acelerar. E aí vai começar a mudar, né, aos poucos o movimento, e quando começar o processo de correção, né, porque aí tu vai começar assim, agora já chegou no ponto mais alto, agora a tendência é começar a corrigir. Né? Então tu começa a esperar que em algum momento no tempo, e aí quem sabe 2023, né, possa começar a reduzir os juros. Se isso de fato acontecer, né, a Bolsa tende a começar a se beneficiar. Então, as pessoas já começam a antecipar esses cenários. Tá? Então, parar sim de elevar os juros é benéfico sim para a nossa Bolsa. Ô Guga, e aí você comentou, né, a questão lá dos Estados Unidos, o payroll. Não foi só a Bolsa Brasileira que teve um desempenho importante, até a Nasdaq que teve o melhor desempenho do ano aí. As bolsas americanas todas de olho lá no que está acontecendo com os juros por lá também. Você acha que essa fala do Jerome Powell, né, de repente foi um pouco mais leve, né, foi um pouco mais dovish ali, e aí com payroll, com ata da reunião do Banco Central lá, isso aí pode contribuir para uma percepção de menos aversão ao risco? A gente já falou um pouquinho aqui do Brasil, mas olhando para o mundo todo, se tiver esse sentimento, se tiver essa sensação de que o risco talvez valha um pouco a pena, que esse cenário de recessão não vai vir tão forte quanto o imaginado, o pessoal dando ouvidos aí para o que o Jerome Powell está falando, isso aí pode criar uma sensação, um sentimento de mais procura pelo risco, e aí ter, né, um efeito em cadeia, um efeito em cascata, digamos assim, seria uma oportunidade aí para os investidores ficarem de olho nessas movimentações? Para mim, todos os movimentos são pontuais, Felipe. Acho que todos os movimentos dos mercados, por hora, serão pontuais. Acho que eles vão tender a se manter. Acho que a gente não tem aqui um estímulo do crescimento, né? A gente tem aqui um estímulo do sentimento de que as coisas estão relativamente atrativas quando comparadas com, sei lá, os anos de 2018, 2019, 2020. Tá? Porém, cara, o cenário que a gente está tendo agora é diferente dos 18, 19 de 20. Tá? A gente está aqui numa recessão técnica, né? Diferente daquela recessão técnica também que a gente teve ali com o Covid, né? com aquele momento ali, né? A gente também tá, é diferente, porque ali tu tinha aquele grande estímulo financeiro para fazer com que depois as bolsas, né, estilingassem para cima. Eu acho que agora tem que dar meio que tem que olhar meio que com aquele olhar que a turma tava esperando ali em 2020. Sabe? Porque agora tu não vai ter a injeção de capital, a injeção de dinheiro. Tá? A não ser o governo chinês lá na economia deles, que tem fôlego, tem capacidade de fazer isso, como se está falando, né? Que vai fazer com o setor imobiliário lá da China. Né? E aí que já fez com que o minério de ferro voltasse a atuar no patamar que está. Mas, a gente está vendo aí Europa, Estados Unidos tendo que tirar a liquidez, né? E não colocar liquidez. Então, está num momento de curto prazo mais delicado, mais propício para a volatilidade, né? Que é a volatilidade, né? Poxa, o preço ficou mega atrativo, né? Quando a gente olha para a questão de múltiplos. Está interessante para comprar. Compra. Poxa, chegou num determinado patamar que tu vai olhar, poxa, faz sentido superar desse patamar? Não faz sentido, então vende. Né? Não tem aquele estímulo em manter a posição e carregar. Então, tu tem o estímulo do movimento de alta,
causado pelo, como está no momento mais volátil, tu ter uma desvalorização mais intensa do mercado no curto prazo, chegando num determinado preço que tu fala, poxa, aqui eu tenho que comprar. Né? Ou melhor, né? Aqui eu não posso vender, não faz sentido eu tomar um risco, não preciso me proteger desse patamar de preço. Né? Olhando para os próximos 2 anos, faz sentido acreditar que o preço vai estar acima desse patamar. Ok. Então tem uma janela ali que tem um estímulo para comprar. Por isso que a gente teve esse movimento agora em julho, né? Do nosso mercado, da Bolsa. Exatamente por causa disso. Então, você está num ambiente mais volátil, preço caiu num determinado patamar, o dinheiro fica pensando, acho difícil eu ter múltiplos assim atrativos para poder tomar posição nos próximos 2 anos, toma posição, o cara que está vendendo fala, poxa, eu não preciso ficar protegido aqui nesse patamar de preço, ou não faz sentido eu já vender nesse nível de preço, para de vender, preço sobe. Chega num determinado patamar, volta a fazer aquela reflexão. Com o contexto atual, com o cenário atual, faz sentido eu carregar essa posição? Sim, não. E aí volta a ter um processo de venda. Então, por isso que eu já vinha falando com vocês, né? Para mim, todos os movimentos de alta são meio que voos de galinha, exatamente por causa disso, né? Porque eu acho que são situações pontuais, de curto prazo. Esse problema de alimento no mundo parece que está começando a ter um direcionamento. Né? Não vimos aí petróleo, né, escalando acima dos $130 o barril, né? Pelo contrário, né, ele já se mostrou ali se aquietando nessa faixa dos $100 o barril, né, olhando para o Brent. Agora é uma questão de como os bancos centrais, né, quando os bancos centrais, até onde os bancos centrais vão levar os juros. Né? E aí é uma outra discussão. Só que é um sinal, assim, querendo ou não, é um indicador para ajudar a gente entender se vai ter mais fluxo comprador ou não. Quando eu começo a olhar os cenários todos de correções e tudo que pode acontecer para a nossa bolsa, por exemplo, assim, eu vou dar um cenário positivo para vocês. Tá? Na minha opinião, o próximo rally de alta da bolsa, né, o grande rally de alta da bolsa, a gente vai de 150 a 200 mil pontos. Então, assim, dependendo do cenário, a gente pode ter uma bolsa aí dobrando de preço, né? Quanto tempo? Não sei ainda. Eu não tenho aqui os sinais que a gente chegou no final, né? Nos finalmente, para poder dizer, olha, vamos surfar. Foi muito bom ter se mantido acima dos 93, dos 94, 93.500, né? 94 mil pontos que a gente conseguiu se manter. Mas, assim, eu tenho um sentimento, né, que toda essa correção é para ir para um patamar muito maior no próximo movimento de alta. Tá? E repito, para mim, o próximo rally que a gente for ter lá na frente é para ir entre 150 e 200 mil pontos. Poxa, mas tem uma grande diferença entre um e o outro, Guga. Sim, claro que tem. Né? Até porque a gente não sabe como é que vai ser o estímulo no meio do caminho. Né? Quando começar esse movimento, vai ser mais fácil de calcular. Né? Mas por hora, traçando cenários, para mim o pior cenário num grande rally de alta novamente que a gente possa ter é para os 150 mil pontos. Tá? Então, só para dizer assim, eu sou um cara que tô olhando aqui essa parte negativa, tô ali monitorando se a gente vai ficar mesmo acima desses 90 mil pontos, né? Ou vai, quem sabe, trabalhar em algum momento ali na região um pouco mais abaixo, né, de 80, mas depois é para cima. E por que eu gosto de ser preciosista, né, em relação a isso? Por uma questão matemática, né, muito simples. Cara, tu comprar a bolsa a 100 mil pontos para surfar até 150, tu tem aí um upside de 50%. Tu pegar uma bolsa a 80 para surfar 150, é quase 100%. Tu dobra o potencial de multiplicar o capital. Então, tem muito poder de fogo isso, tá? Tem muito poder de fogo isso, tem muito impacto, assim, é a grande diferença, tá? Aonde tu toma a posição, onde tu toma risco, é o que vai te trazer, né, o potencial de multiplicar o capital, tá? E não simplesmente, porque assim, o capital que está na bolsa de valores, ele não pode ser comparado com o capital que está na renda fixa, né? As pessoas comparam, mas cada um dos mercados tem uma função diferente no teu portfólio.
O dinheiro da bolsa ele tem uma função, o dinheiro da renda fixa ele tem outra função. Tu mescla essas duas funções? Claro que sim, né? Tu vai usando as duas para trabalhar em conjunto e tu potencializar o portfólio como um todo. Mas não dá para comparar um com o outro. Eles são complementares, né? Cada um tem uma função, né? E assim tem que ser. Por isso que tem que escolher as janelas para tomar posição em bolsa, né? Acaba que com a história as pessoas falam, não, tem que carregar, tem que levar, né, para o infinito a posição, porque todos os estudos foram pensando com esse viés, né, em mente, né? Não foi com um viés do tipo, cara, e se eu, né, fizer um rebalanceamento aqui da minha posição, né, quando a bolsa está de fato corrigindo, eu estou tomando, né, eu aloco mais recurso. Quanto mais ela corrigir, eu coloco mais, porque eu multiplico o potencial de crescimento, né? Ou tenho critérios claros, olha, estou entendendo que está numa tendência de baixa. Já inverteu para uma tendência de alta? Não inverteu ainda. Pô, mas quando inverter, de que nível tu está tomando posição de fato, né? E o quanto pode ser o upside disso aqui, havendo a tendência de alta? E se não houver a tendência de alta, o que invalida a tua tendência de alta para te transformar de novo esse capital que está aqui tomando risco em liquidez para tomar numa posição mais interessante, tá? Então tem que ter esses critérios claros, Felipe e Isa, para que tu consiga surfar e tirar o melhor proveito possível de cada janela de oportunidade do mercado. Maravilha. Fechou então, Guga. Valeu por hoje. Ótima semana para você, ótima segunda, ótimo mês. E mais tarde temos Insight, né? Faz o convite aí para o pessoal. É isso aí, mais tarde nós temos Insights, né? Eu espero todos vocês às 17h50. Às 17h30, perdão. Ah, bom. 17h30. Não chega atrasado, horário, Guga, por favor. Tá bom. Falou então, Guga. Abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. É isso aí, a gente segue aqui com o nosso Morning News, 9h28. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Oi, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam?
As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Seja bem-vindo de volta ao Morning News, principais assuntos, destaques, notícias para você ficar muito bem informado na manhã dessa segunda-feira e fazer ótimos negócios ao longo do dia. Agora são 9 horas e 32 minutos. A Oi informou por meio de fato relevante, agora há pouco, que recebeu uma oferta da NK108, uma controladora da Highline Brasil, para comprar 8 mil dos seus sites de infraestrutura de operação fixa. E o valor da operação pode chegar a 1,6 bilhão de reais. A Oi diz que essa operação está em linha com a implementação do seu plano de recuperação judicial. Os negócios específicos da operação foram contratados por uma sociedade específica. Esse contrato de participação por meio da Oi se comprometendo aí a alocar os espaços no site. A NK108 da futura utilização do pagamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais no fechamento do negócio. E aí mais 209 milhões de reais, dependendo aí de toda a infraestrutura. Essa negociação da Oi depende, obviamente, da aprovação dos órgãos reguladores, mais precisamente do CAD e também a Anatel, que regula a telecomunicação no Brasil. Só para a gente lembrar, a Oi vendeu recentemente as operações de telefonia móvel para a TIM, para a Telefônica Brasil e também para a Claro, numa operação de 16 bilhões e meio de reais. E essa operação também em linha com a recuperação judicial da Oi, que está fazendo aí todo esse movimento para tentar sair das dívidas e se recuperar. Bom, antes da gente encerrar aqui, eu só quero trazer o futuro do Ibovespa, que nesse momento está subindo 0,06%, chegando 103.682 pontos. Nesta manhã já chegamos na máxima de 104.655 e na mínima de 103.165. Um comecinho de mês aqui, subindo agora 0,14%, que eu estava falando do outro dia. Mas aqui, ó, 103.730 pontos, o futuro que nesse primeiro dia de agosto começa em elevação. Vamos ver como que vai desempenhar o Ibovespa nesta segunda-feira, 1º de agosto. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso Morning News. Nós voltamos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com os principais assuntos e destaques para você ficar bem informado no comecinho do seu dia, fazer bons negócios ao longo do seu dia. E agora você fica com o BMC News e a Paula Moraes e todo o time trazendo as principais notícias dessa segunda-feira. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.